Você já ouviu falar em múmias na Amazônia? Pois é. Um grupo de exploradores afirma ter encontrado corpos mumificados dentro de cavernas no meio da floresta. No coração da maior floresta tropical do mundo, existe um lugar conhecido como Sarcófago, um nome que já causa arrepios só de pronunciar. Um lugar tão remoto que mesmo os povos indígenas da região evitam se aproximar. Foi lá que tudo começou. Mas, como isso é possível num dos lugares mais úmidos do planeta? O que vou contar hoje é uma história que desafia tudo o que sabemos sobre as antigas civilizações da América do Sul. Algo que, até onde sabemos, nenhuma civilização amazônica conhecida realizava. As feições eram nitidamente indígenas, mas o método de preservação, completamente desconhecido na região. Nas palavras de João Silva, um dos exploradores, quando apontamos nossas lanternas, não conseguíamos acreditar. Ali, perfeitamente preservados, estavam corpos em posição fetal. Pareciam dormir um sono de séculos. A história fica ainda mais estranha, e é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Imagina só, uma formação rochosa gigantesca, isolada no meio do verde infinito da Amazônia. Ativa o sininho também, porque a segunda parte dessa história vai te deixar ainda mais chocado. Nos vemos no próximo vídeo. Em 2019, um grupo de exploradores decidiu investigar rumores sobre cavernas misteriosas nessa região. O acesso, praticamente impossível. Foram necessários dias de caminhada pela mata fechada, enfrentando todos os perigos que a floresta esconde. Mas o que eles encontraram dentro daquelas cavernas deixou todo mundo sem palavras. Nenhum registro histórico, nenhuma lenda indígena, absolutamente nada, menciona práticas de mumificação na Amazônia. É como se tivéssemos descoberto um capítulo perdido da nossa história. O mais impressionante, as múmias apresentavam claros sinais de um processo de embalsamamento sofisticado. Porque, junto às múmias, os exploradores encontraram algo ainda mais perturbador: inscrições nas paredes das cavernas e artefatos, que não se parecem com nada que já foi descoberto no Brasil. Os corpos estavam cobertos com uma espécie de resina natural, que aparentemente os protegeu da umidade ao longo dos séculos. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Análises preliminares sugerem que essas múmias podem ter mais de 1000 anos. E sabe o que torna tudo isso ainda mais misterioso? Mas isso é apenas a ponta do iceberg. E se eu te disser que há símbolos que lembram antigas escritas de civilizações do outro lado do mundo? Se você ficou intrigado com essa descoberta impressionante, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você ainda não viu a primeira parte dessa história incrível, recomendo dar uma pausa e assistir antes de continuar. Além das múmias que mencionamos anteriormente, os pesquisadores encontraram algo que está deixando a comunidade científica intrigada: inscrições nas paredes que se assemelham a hieróglifos, junto com artefatos de pedra e metal, nunca antes documentados em solo brasileiro. São desenhos geométricos precisos, sequências de símbolos que parecem contar uma história. E o mais fascinante, alguns deles guardam semelhanças impressionantes com escritas antigas de outras partes do mundo. As cavernas de Sarcófago nos surpreenderam mais uma vez. Outros foram além, sugerindo possíveis conexões com os fenícios, conhecidos navegadores da antiguidade. Mas é importante mantermos os pés no chão e aguardarmos análises mais aprofundadas. Imagens vazadas nas redes sociais mostram símbolos complexos entalhados nas paredes das cavernas. A comunidade arqueológica está dividida. Ative o sininho também. Nos comentários quero saber o que você acha que esses símbolos significam. Compartilhe suas teorias. Nos vemos no próximo vídeo com revelações ainda mais impressionantes sobre as cavernas de Sarcófago. Um abraço. Enquanto alguns especialistas defendem a possibilidade de termos descoberto evidências de uma civilização amazônica até então desconhecida, outros são mais céticos e sugerem que possa ser uma elaborada falsificação. O debate ficou ainda mais acalorado quando alguns arqueólogos apontaram similaridades entre certos símbolos e a escrita do Antigo Egito. Alguns alegam que existe um sigilo proposital, enquanto outros argumentam que é apenas o tempo normal necessário para estudos rigorosos. Um aspecto que tem gerado discussões é a ausência de documentos oficiais ou laudos científicos públicos sobre essas descobertas. Será que estamos diante de algo tão extraordinário que precisa ser estudado com cautela antes de qualquer divulgação oficial? Ou existe outra explicação? Uma pergunta que não quer calar. Por que essas descobertas não ganharam destaque na mídia tradicional? Mas preparem-se, porque o próximo capítulo dessa história é ainda mais surpreendente. Os resultados preliminares das análises de DNA das múmias revelaram algo que ninguém poderia imaginar. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo.
Se você está tão fascinado quanto eu com essa descoberta, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, para não perder a continuação. Muito obrigado por assistir até aqui. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma descoberta que está deixando muita gente de queixo caído. Simplesmente surpreendentes. Os testes indicaram uma possível ligação genética não só com povos andinos, mas também com populações asiáticas e até do Oriente Médio. É aí que as teorias começam a surgir. Alguns pesquisadores sugerem a possibilidade de migrações transoceânicas antes mesmo de Colombo chegar às Américas. Outros vão além e falam sobre uma civilização antiga e avançada que teria deixado seus rastros por diferentes continentes. Já pensou em descobrir que o DNA de uma múmia encontrada aqui no Brasil tem conexões com povos que viveram a milhares de quilômetros de distância? Pois é, essa história é real e vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre nossa história antiga. As pessoas estão fascinadas com a possibilidade de reescrever a história do nosso continente. Deixa seu comentário aqui embaixo. Menos adoraria saber sua opinião sobre esse mistério. Assim você não perde nenhuma novidade sobre as descobertas mais impressionantes da nossa história. Um abraço e até o próximo vídeo. E não é para menos. Imagine descobrir que nossos ancestrais eram muito mais conectados e desenvolvidos do que pensávamos. Afinal, ciência se faz com método e comprovação. Vamos mergulhar nesse mistério fascinante. Segundo relatos, amostras foram enviadas anonimamente para análise em laboratórios especializados, e os resultados? A cada nova descoberta, mais perguntas surgem. E é isso que torna a ciência tão fascinante. Agora pense comigo. Como explicar essas conexões genéticas tão distantes em uma época em que, supostamente, não havia contato entre esses povos? Cada vez que os cientistas se embrenham mais fundo na mata, novas descobertas revolucionam nosso entendimento sobre o passado. Será que estamos apenas arranhando a superfície de uma história muito maior? Mas calma. A comunidade científica pede cautela. Muitos especialistas exigem mais evidências concretas, protocolos rigorosos de coleta e análise, e documentação detalhada antes de aceitar essas conclusões. Enquanto isso, nas redes sociais o assunto pegou fogo. A Amazônia, essa floresta gigantesca que ainda guarda tantos segredos, pode estar escondendo muito mais do que imaginamos. É incrível pensar que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, ainda existem tantos mistérios para desvendar bem debaixo dos nossos narizes. E aí, o que você achou dessa história? Será que essas múmias realmente guardam segredos de antigas civilizações? Ou existe uma explicação mais simples, que ainda não descobrimos? Se você ficou tão intrigado quanto eu com essa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.